Nós estamos estudando os 150 salmos da Bíblia e hoje nós vamos estudar o salmo de número 55, o salmo de Davi. Versículo 1. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, estou agitado e ando perplexo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me hostilizam. O meu coração está angustiado dentro em mim. Os terrores da morte me sobrevêm. Temor e tremor me apertaram. O horror me cobriu. Irmãos, Davi abriu seu coração, rasgou seu coração e disse que está passando uma luta muito grande, perseguição. Ele diz no versículo 2 que ele estava agitado e perplexo. Tem hora que também a gente está agitado, né? A gente nem consegue dormir, a gente não consegue trabalhar direito e nem consegue ficar concentrado dentro da igreja. Tamanhas são as lutas, às vezes, dentro de casa. Todos nós, eu também, já passamos cada luta que a gente quase que se desespera da vida. Mas é nessa hora que nós devemos confiar em Deus. Nessa hora que nós devemos saber que Deus é aquele que acalma a tempestade. Que tempestade? A tempestade interior, a agitação interior. Porque os problemas do lado de fora fazem com que nós, do lado de dentro, fiquemos agitados, aflitos, desesperançados muitas vezes. Mas o Senhor Deus, ele tem solução para tudo. Então ele fala que ele estava aflito por causa do clamor do inimigo e da opressão das pessoas que estavam lançando iniquidade sobre ele. Estavam acusando Davi de pecar, de querer dividir o reino, de se levantar contra Saul, de querer se aparecer. Nós conhecemos bem a história de Davi e muitas vezes também não nos acusam assim também. No nosso emprego, na nossa própria casa, na igreja, sempre vai ter os inimigos. No céu não vai ter eles não, graças a Deus. Mas aqui vai sempre existir aquela patota que não gosta de nós, que se ajunta para poder nos destruir. Mas também sempre vai existir um Deus poderoso que faz justiça pelas nossas vidas, que desce no momento certo para colocar no lugar as coisas certas. Aquele que é humilhado, ele vai ser exaltado. E aquele que é exaltado vai ser abatido pela mão do nosso Deus. Versículo 6. Eu disse: a quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso, fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Eu me apressaria a encontrar refúgio, longe da fúria do vento e da tempestade. Davi disse aqui: eu queria, asas, como de pomba e sumir, buscar o descanso em outro lugar. Às vezes a gente fala isso também: eu queria pegar um carro ou bicicleta e pegar essa pista e sumir e ninguém mais me vê. Mas não adianta você fugir, porque o problema muitas vezes te acompanha. O negócio é estar aos joelhos, aos pés do Senhor e pedir a Deus: Deus, muda essa história. Entra com providência, trabalha em mim por dentro para que esses problemas não me abalem tanto assim. E trabalha por fora também para que eu fique livre dessas opressões, dessa injustiça. E Deus com certeza irá atender o nosso clamor. Porque o nosso refúgio não é a pista, o nosso refúgio não é o dinheiro, o nosso refúgio não é matar o inimigo. Nosso refúgio é o Senhor. E Ele nos livra de todo mal. Porque se você fizer justiça com as suas próprias mãos, o próprio Deus vai te cobrar mais tarde, vai tirar a mão de proteção e o adversário vai trabalhar na sua vida. Então não faça isso, descanse no Senhor. Versículo 9, 10 e 11. Despedaça os ímpios, ó Senhor, e divide as suas línguas, pois vejo violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Olha aí como as pessoas estavam sendo maldosas na época de Davi. Eles andavam ao redor dos muros e malícia estava no meio delas. Muita gente é maliciosa mesmo. Às vezes são nossos vizinhos, às vezes são os nossos parentes, às vezes até a esposa e o marido, o Satanás tomou a mente e tem aquela iniquidade querendo nos destruir. Mas o Senhor é maior para nos dar vitória, para nos dizer como nós devemos lidar com cada um, lidar no amor, na sabedoria, na revelação, para a gente também não pagar um preço lá na frente. Então o Davi estava buscando aí o livramento de Deus. Versículo 12. Se fosse um inimigo que me afrontava, eu teria suportado. Se fosse um adversário que se engrandecia contra mim, dele me teria escondido. Eras, porém, tu, homem como eu, meu guia e meu íntimo amigo, conversávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Davi revela aqui que a traição
estava vindo de pessoas perto dele. Se fosse inimigo, se fosse pessoa que ele não conhecesse, ele relevaria. Mas só que ele estava falando, meu Deus, é o próprio amigo, né? Então no caso aqui também, o próprio Saul, né? Que Davi lutou as guerras do rei Saul. Davi ajudava Saul, era como um filho, como um protetor, ele protegia os exércitos de Israel, de Saul. E aí Saul próprio tentou pegar a lança para matar ele 3 vezes. Então Davi ficou agonizado com isso. Tem hora que a gente também fica aí perplexo, porque o nosso próprio inimigo é o nosso próprio irmão, né? O nosso próprio irmão carnal às vezes, o próprio obreiro da igreja. Às vezes o pastor também que não vigia e acaba dando lugar ao adversário, né? Então Davi falou, mas nós íamos junto à casa de Deus, né? Eu comia junto contigo e você se levantar contra mim dessa maneira. Versículo 15, a morte os acolha de súbito, vivo os engula a terra, pois há maldade nas suas habitações e no seu íntimo. Então Davi está profetizando pelo Espírito aqui que Deus ia permitir a morte deles, porque a maldade era muito grande. Irmãos, tem hora que a maldade da pessoa é pequena, mas tem hora que ela é grande aos olhos de Deus. E ela sendo grande demais, Deus não tem outra alternativa, senão, desculpa o termo, mas varrer a pessoa da terra, né? Porque o nosso Deus, muitas vezes ele não mata, mas ele permite, cogita meios para que o ímpio não fique em pé na sua presença, porque senão o crente acaba desanimando. Versículo 16, 17 e 18. Eu, porém, invoco a Deus, e o Senhor me salva. De tarde, de manhã e ao meio-dia, oro e clamo, e ele ouve a minha voz. Livra minha alma, sem danos, da guerra que movem contra mim, embora seja muito os que me perseguem. Davi fala que tinha muita gente perseguindo ele, mas que o Senhor iria livrar a alma dele, porque ele estava clamando de dia, de tarde, à noite. E nós também estamos clamando? Ou estamos esperando as coisas melhorarem? As coisas não vão melhorar se a gente esperar. As coisas vão melhorar se a gente orar, se a gente buscar, se a gente interceder. Se a gente interceder, o inimigo retrocede. Se a gente interceder, a doença desaparece. Se a gente retroceder, todo o mal, a obra de macumbaria, de feitiçaria, perde o seu poder. Nós devemos orar, clamar, como Davi clamou. Que a gente abre os salmos aqui, né, meus irmãos? E começa a falar, olha que bonito que Deus fez na vida de Davi. Na minha também vai fazer. Mas você está fazendo a mesma coisa que Davi está fazendo? Você está buscando a Deus da mesma forma? Aí que está essa reflexão para nós aí. Versículo 19. Deus ouvirá e ele lhes responderá, aquele que está entronizado desde a antiguidade, pois não há neles nenhuma mudança, tampouco temem a Deus. O meu companheiro ataca os seus amigos, viola a sua aliança. A sua boca é mais macia do que a manteiga, mas no seu coração há guerra. As suas palavras são mais brandas do que o azeite, todavia são espadas desembainhadas. Quem não conhece gente assim? Que na frente tem uma lábia, né, meus irmãos? Mas fala assim que gosta de você, que fez aquilo porque está passando com problema, e aquilo tudo. E a pessoa que está devendo a gente, hein? Como inventa, né? Ah, porque meu cachorro passou mal, porque a minha sogra falou isso aqui. A palavra é mais branda do que o azeite, mas no coração a maldade. Irmãos, nós temos que buscar a Deus para a gente conseguir discernir, diferenciar, conseguir buscar a revelação do que está por trás das palavras das pessoas. Que a pessoa é muito maldosa, mas as palavras deles são mais brandas do que o azeite. Eu gosto desse texto aqui, ó, mais macia do que a manteiga, mas no coração a guerra. Há pessoas que abraçam a gente, mas querendo esfaquear a gente por trás, não é verdade? Há pessoas que trabalham conosco, mas não querem o nosso bem. Há obreiros, pessoas da igreja que pensam, o fulano está todo dia na igreja, ele deve amar muito a igreja. Ama coisa nenhuma, ele está ali para se autopromover. Ele está ali para ganhar dinheiro, ele está ali para conseguir um casamento, não tem nada de amor nenhum não. A palavra dele é mais macia do que a manteiga. Ele prega, ele ora, ele expulsa demônio, mas dentro do seu coração a maldade. Versículo 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Assassinos e traidores não viverão metade dos seus dias. Eu, porém, em ti confio. Que bonito esses 2 versículos finais. Deus fala para a gente lançar o nosso fardo sobre o Senhor, o nosso problema, e Ele vai nos suster, ou seja, Ele vai nos manter de pé. Ele não vai permitir que o justo seja abalado. Ele não vai permitir que você seja abalado se você é uma pessoa justa aos olhos dele. O que é ser justo? É cumprir a palavra, se submeter à palavra de Deus.
Então Deus vai fazer com que os inimigos retrocedam e os assassinos, traidores, pessoas maldosas não vão viver metade dos seus dias. De repente o cara morreu com 40 anos, era para ter morrido com 80. Morreu com 60, era para ter morrido com 120. O nosso Deus vai abreviar os dias dessas pessoas na terra, que senão eles fazem um estardalhaço nessa terra, não é mesmo, meus irmãos? Então vamos lançar o nosso fardo sobre o Senhor, vamos confiar, vamos orar a Deus, que Deus vai acabar com os nossos inimigos e nos dar a paz interior de que tanto precisamos. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo salmo, se Deus quiser.